Pessoal, muita pressão ao técnico Vitor Pereira e o diretor de futebol Marcos Braz. Manifestações de novo no Ninho do Urubu. É muita pressão a toda a diretoria. Melhores momentos do jogo aberto. Crédito à Band. Beleza, pessoal? Para vocês, o que eu recebi de amigos lá do Rio de Janeiro. Isso é uma informação. Opa, É vai. informação para vocês. O Vitor Pereira, com seus advogados e aliados, procurando uma forma de zarpar fora. Eu fiquei sabendo disso Como é aí. que é essa A história? informação. Tá tentando achar uma brecha ali no contrato para pular fora. Que ele viu a nhaca que ele fez e a pressão. Ele não pode nem sair do hotel que ele tá lá, do lugar nenhum, ele pode sair. Agora vai... Novembro, ok? Em novembro, o Flamengo foi campeão da Libertadores. Por exemplo, o São Paulo, o último título foi o Paulistão de 20, né? Isso. O Corinthians em 19. Pensa o Vasco, pensa mesmo o Fluminense, foi o Campeonato O Carioca. Vasco voltou da Série B. É. O Vasco voltou da Série B. Então, mas pensa o seguinte, a torcida do Flamengo, gente, não faz nem 6 meses. Ela não tá em jejum. O Flamengo disputou a Supercopa, o Mundial, a Recopa, a Taça Guanabara. Não ficou com nenhuma conquista para uma equipe que acostumou o torcedor a vencer quase que o tempo inteiro, disputando os principais campeonatos, não ganhava um, mas já ganhava o próximo. Demite o Dorival Júnior, não é demite, né? Dispensa é a palavra mais correta. Vem o Vitor Pereira, o time... Uma coisa que eu tava lembrando, que pouca gente fala, o Pedro e também o Everton Ribeiro estavam na Copa do Mundo, disputando, Varela, jogadores que... o Arrascaeta. Então isso desgastou muitos jogadores descansando, curtindo, não é férias, e eles estavam lá disputando a Copa. Dá pra ver que tem jogadores do Flamengo que não estão no nível físico ideal. Alguns perderam também na questão técnica. O time não tá no melhor momento. Não significa que não vá melhorar, que não vá ser protagonista ainda na temporada. Só que aí a torcida fica louca, leva pipoca, xingamentos. Não foi nada também assim acima da média, não teve violência. Mas é o torcedor indignado, querendo mostrar para o Vitor Pereira, para o elenco e para a diretoria que eles não estão satisfeitos. A insatisfação do torcedor já aconteceu em relação ao jogador. A gente mostrou uma imagem do Léo Pereira, por exemplo, que acabou até jogando o último jogo. Surpreendeu, né? Porque eu lembro da discussão ali. Discussão não, né? O torcedor falou, pô, não, o Léo Pereira não tá nem jogando, né? E aí o Léo Pereira entra no centro de treinamento. Você falou da margem de evolução e de crescimento. Qualidade tem dentro do elenco, resgatar essa confiança. Isso só acontece, obviamente, se você vencer nos jogos. Você falou aí de todas as decisões que o Flamengo teve que disputar, não conseguiu conquistar nenhuma, e dentre dessas finais de competições, teve os clássicos, que também o Flamengo não conseguiu vencer. E agora tem uma reta final de Campeonato Carioca diante de um Vasco que está só crescendo, que está jogando bem, que está com mais confiança. A missão é complicada, o momento é difícil e o confronto que o Flamengo tem na reta final do Carioca também é muito complicado. É o Vasco que está muito melhor, já está mais entrosado sob o comando do Maurício Barbieri. Os jogadores parecem já ter um entendimento. E no Flamengo, o que a gente vê é que aquela equipe de novembro que disputou a final da Libertadores não é a mesma. Não é a mesma em muitos sentidos. E o Flamengo vai precisar resgatar isso com o Vitor Pereira ou não. O Vitor tem 2 meses de trabalho, um pouquinho mais do que isso. E a gente sabe que, apesar de conhecer o futebol brasileiro e ter acompanhado tudo através do Corinthians, agora é diferente. E o Loirão, se o cenário fosse diferente no sentido de saiu bem do Corinthians, assume o Flamengo, eu acho que teria uma paciência. Pô, tá chegando o Flamengo agora, tá conhecendo ainda o elenco. Independente dos momentos decisivos que a gente citou aqui, o torcedor acho que teria uma margem mais de tranquilidade, de paciência, de deixar ele entender o que é o Flamengo. Mas eu acho que esse combo, né? A forma que a gente cansou de falar aqui, da forma que ele saiu do Corinthians, da forma que ele chegou no Flamengo, e aí vem as decisões e o resultado dentro de campo não acontece, aí vem a pressão. Sabe que o Sábio tem uma vida estabilizada. Mas eu acho que mais do que essa saída dele do Corinthians, é mais com o corintiano. O que eu vejo de... Claro que isso fica uma coisa ruim, a imprensa chama o cara de tudo que é coisa, falam de caráter, mas o que eu acho só pior de tudo são os resultados. Acho que a torcida está mais indignada com resultados. Mais do que se o Vitor Pereira é legal, não é legal, se é um cara correto ou não, eles querem resultados, querem títulos. E não está jogando bem, né? Não. Não é... Eu até gostei do primeiro tempo, acho que fez um bom primeiro tempo contra o Vasco, com aquela escalação diferente dele.
mas depois do segundo tempo, até com medalhões, entraram os medalhões e não resolveram a parada. Enfim. Vamos falar mais sobre isso. Mas os protestos no Ninho do Urubu, quero que vocês analisem. A torcida do Flamengo não aguenta mais. Ó, pipoca, várias faixas, cartazes, muita gente protestando contra os jogadores, o VP, a diretoria e principalmente contra os resultados, títulos que não vieram. O Flamengo já poderia estar com uma tacinha, né? Alguma coisa comemorando. E isso não aconteceu ainda até o momento, gerando protestos e a reunião de vários torcedores do Flamengo. E aí, Chico Garcia? Esse pessoal queimou a largada, né? Porque o protesto tá marcado para amanhã, né? E, pô, mas Renata, já falei aqui que o foco, né? Quando daqui a pouco esses torcedores que cercaram o carro do Léo Pereira essa semana, que estavam lá tentando pegar a recepção dos jogadores. Eu sei que os jogadores também estão devendo individualmente, mas eu acho que o foco principal do protesto da torcida, e quem sou eu aqui para ser sommelier de torcida para dizer o que a torcida tem que fazer, é a diretoria. A diretoria, o Flamengo está nesse estágio exatamente por conta das decisões da diretoria. Acho que os jogadores têm que ser cobrados. Agora, eu não vi o Gabigol, por exemplo, aliás, vi ele em excesso no Fla-Flu. Eu não vi ele pipocando ou deixando de se entregar para o jogo. Enquanto ele esteve em campo, é um cara que quer vencer o tempo inteiro. Individualmente, tecnicamente, algum jogador ou outro não está rendendo, mas aí você tem que avaliar também o coletivo. Por que o jogador individualmente não está rendendo? Porque eu acho que o trabalho do Vitor Pereira ainda não aconteceu. Ah, mas é pouco tempo? Claro que é. Mas por que é pouco tempo? Porque ele chegou ontem, porque teve um trabalho interrompido. Então eu acho que a diretoria, para mim, é a principal responsável. Isso aí vai acontecer. Quando for uma pipoca jogando, a galera botando faixa, gritando na frente do CT, tá tudo certo. Pacífico assim, não tem problema, o torcedor tem direito. Ninguém passou do limite. Ronaldo, uma perguntinha. Na sua opinião, se o Dorival estivesse aí, já tivesse perdido 4 títulos, já tava fora. Ele também estava balançando? Ou o pessoal falar, não, ganhou a Libertadores ano passado, a Copa do Brasil? Ele tá fora. O primeiro confronto contra o Palmeiras já tinha caído. Lá em janeiro. Com certeza, porque o técnico brasileiro, o pessoal não segura tanto assim. Eles dão prioridade aos estrangeiros para segurar mais tempo, para falar em até tempo de trabalho. Agora, tudo que está acontecendo aí, eu acho que eu tô com o Chico, esse foco aí da torcida em cima dos jogadores, faltou empenho, faltou corrida, faltou raça, faltou pegada. Até teve exceção no caso, o Gabigol. Chutar o cara logo no começo, que era pra ter sido expulso. Demais. O Gabigol correu muito risco, eu acho até que ele saiu por isso. O Vitor Pereira ficou com medo que ele fosse expulso. Não foi por isso não, é que o Vitor sempre faz essas besteiras aí. Ele tira o cara que tá jogando bem e coloca os caras que não tá jogando nada. Ele fazia isso aqui. Mas vou falar pra vocês, que eu recebi de amigos lá do Rio de Janeiro. Isso é uma informação. Opa! É informação pra vocês. O Vitor Pereira com seus advogados e aliados procurando uma forma de zarpar fora. Eu fiquei sabendo disso aí. A informação. Tá tentando achar uma brecha ali no contrato pra pular fora. Que ele viu a nhaca que ele fez e a pressão. Ele não pode nem sair do hotel que ele tá lá, do lugar ele não pode sair. Agora parece que o sogro ficou doente. Ixi. Parece que o sogro, entendeu? A sogra melhorou, o sogro. Eu espero que você tenha um plano de saúde bom, porque aqui no Brasil, quando a pessoa passa de uma idade, é difícil pra todo mundo. É verdade. Sgarbi, a gente vê que o torcedor, eu falei isso pro Denilson, não sei se vocês concordam ou discordam, o maior problema, de verdade agora, pro torcedor, não é o Vitor Pereira, a diretoria e nem os jogadores, é a falta de resultados. Se tivesse um títulozinho, ganhamos a Recopa, já eu falar, tá bom, calma, Taça Guanabara, primeiro turno, mas como não ganhou nada, tipo, nada. É aquela musiquinha? Nada. O que acontece? O torcedor não aguenta. E o torcedor do Flamengo vem de anos, de 2019 pra cá, principalmente, ganhando sempre coisas relevantes, títulos importantes, e aí... E aí, Sgarbi? O torcedor flamenguista não aguentaria um ano torcendo pro São Paulo. Chegar a essa conclusão hoje. Não aguentaria ano. O torcedor flamenguista não aguentaria um ano torcendo pro São Paulo, cara. Não. E pro Inter, que não tem título desde 2016. Tamo junto nessa. Não, porque Mas o torcedor do São Paulo já foi mal acostumado. Você não lembra. Saudade. Passou por isso também. Que eu não vivi muito bem. Passou pela fase de negação. Então, já que ele falou, vocês têm algo em comum, a soberba. Quem? Por isso que tá nessa nhaca aí. Fala, quando vai jogar contra o Real Madrid, vai ser 3-0 por Inter. Esses caras que também não representam o time do Flamengo, não, é maior que isso aí. Esses 5, 6 gatos pingados aí. Não, agora a soberba que o São Paulo teve. E o Flamengo também, ó.
Corinthians é humilde, né? O Corinthians é humilde, é o time do povo. É o time da... É tapa sangue no... É tapa na orelha, é sangue no... Pá! Mas, o que eu quis dizer? Não, o Ronaldo cara, bate uma sexta-feira, meu Deus do céu. Falou ali fora que sextou com essa cerveja, falou lá fora, tá difícil. Ele falou que sextou com essa cerveja. É sangue no olho. Gente, só uma coisinha. Peraí, vamos lá, só pra gente pensar. Quando foi a última vez, Chico Garcia, a pergunta mais fácil, aquela que é pra tirar 10, que a torcida do Flamengo comemorou um título? Faz quanto tempo? Foi agora. 3 meses. Me diga que forma que comemoraram isso. Novembro, ok? Foi campeão da Libertadores. Por exemplo, o São Paulo, o último título foi o Paulistão de 20, né? Isso. O Corinthians em 19. Não, o Corinthians foi garfado agora, o ano passado. Não sei se você tá sabendo. Tá, mas peraí, então... vai lá e briga com o STJD, eu tô falando com a história. Aí, olha só, a torcida do Palmeiras comemorou também em novembro o Campeonato Brasileiro. Isso. Tá? E aí a gente começou a olhar, pensa o Vasco, pensa mesmo o Fluminense, foi o Campeonato Carioca. Vasco voltou da Série B. O Vasco voltou da Série B. Então, mas pensa o seguinte, a torcida do Flamengo, gente, não faz nem 6 meses. Ela não tá em jejum. Só que como foram 4 títulos em sequência, não aceita jogo só na Supercopa, um Mundial que é obrigação aí pra final ganhar do Real Madrid. Não sei se ganharia, não é? Recopa, eu acho que esse sim tava mais na mão. E te falo a Taça Guanabara te falo mais. Se você pegar aí a última semana, o protesto começou depois que perdeu pro Vasco. Até então, você vê o peso que tem um clássico. Isso. Perdeu pro Vasco e a gente tá mostrando imagens depois da derrota pro Fluminense, da Taça Guanabara. E aí o torcedor começa a falar, poxa... Não, mas é porque o histórico acaba do perdendo a Vasco paciência, porque quando a gente fala aqui do clássico, o clássico é diferente, o clássico não sei o quê, é por causa disso. O Flamengo é soberano no Rio de Janeiro há um bom tempo, né? Aí que tá. Exatamente. Daí perde pro Vasco, perde pro Fluminense. Só faltava perder pro Botafogo. Exatamente. E é uma questão que desde... Mas aí veio do Botafogo com o time reserva, os dois, né? E a gente fala há muito tempo sobre a questão da Jorge Jesus dependência, né, Rico? O Flamengo, depois que o Jorge Jesus veio, acha que todos os anos tem que ganhar 3 títulos, 4 títulos. O Dorival, a gente falou ontem, ganhou 2 títulos ano passado, 2 títulos que, Libertadores e Copa do Brasil, expressivos que num nível assim, e mesmo assim no final do ano tinha gente protestando. Então tem que se acostumar, que o futebol é cíclico. E mesmo assim a diretoria dispensou o Dorival. Bonito, cíclico. Agora, Everton Guimarães, boa tarde pra você, seguindo aqui já no clima do papo. Pra você, entre hoje e sexta-feira e segunda, dia em que o Vasco e o Flamengo vão se enfrentar pelo Campeonato Carioca, tem algum risco do VP cair antes desse clássico? Nem tá lá, né? Um abraço a você. Mais uma vez, a indumentária está espetacular. Obrigada. Parabéns aí pela paleta de cores. Você me chama e começa a falar comigo, e começa uma resenha paralela aí do lado. Se vocês quiserem, viu, caríssimos comentaristas, eu paro daqui, você segue na resenha paralela daí. Mas como a Renata chamou o HD, o HD vai falar. Ronaldo, o assunto não é com você. Dá uma segurada aí, porque se apertar... Ronaldo, se apertar, sabe o que acontece? Você pede o VP de volta, porque você até hoje não superou a dor. Se bobear, você pede de volta. Mas eu vou deixar. Aproveitar para mandar ele e você pro inferno. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Pera aí que eu tô falando. Pera aí que eu tô falando. Aqui nós temos 3 grandes treinadores. Não estamos precisando de... Aqui, deixa eu dizer uma coisa, Renato, o problema não é... tira mesmo, porque não tá cabendo nós dois, que você tá parecendo um anjinho barroco. Não dá. Não é questão de ganhar ou perder títulos. É a questão de jogar mal e tá jogando mal. Mas joga um tempo bem. Joga. Mas, em geral, o time falta realmente ideias, organização. Mas mais importante do que tudo isso, pelo menos é o que eu sinto de muito longe, é que os jogadores não compraram a ideia do cara. Quem tem que notar isso e tomar decisão é quem foi lá e levou o cara e trairou o Dorival. É quem tem que ser cobrado também. Então tá na conta do Vitor Pereira, tá na conta do Marcos Braz, tá na conta do presidente Landim, tá na conta. Mas você tá eximindo os jogadores? Não tô não. Agora... falei isso aqui ontem, Renata, quando eu vejo os jogadores do Corinthians dando umas cutucadas no VP e vejo o VP lá no Flamengo tomando essas atitudes que vem tomando jogo a jogo e o time não está jogando nada, não houve sintonia. Quando não há sintonia, algo precisa ser feito.
Aí se ele ganhar o campeonato estadual, dane-se, não fez mais do que obrigação, porque ele tem o melhor elenco disparado do continente. Então a cobrança do torcedor, e esse tipo de cobrança, eu não vejo problema nenhum nela. Ir lá, gritar, jogar pipoca, então não pode invadir, ameaçar, quebrar carro, mandar mensagem em rede social ameaçando a família. Não, isso não, mas isso aí de ir lá, xingar, não tem problema nenhum. E xingar no estádio também. Agora, não houve liga, o Marcos Braz é responsável, o Landim é responsável, pequena parcela para os jogadores e algo precisa ser feito. Vão esperar que tipo mais de vexame acontecer para tomar uma decisão. Olha, a gente vai seguir esse papo aí, tá bom. Flamengo, hein, é o assunto da vez, já o Paulistão também. Então, tal de gente que quer que o VP fique, outros que saia. Espera até o final do campeonato carioca pra saber a situação do VP. Eu já decidi agora. Eu vou mais além. Espera até o final da temporada na Europa. O junho, julho ali que termina a temporada, espera... que eu acho que o Flamengo vai atrás do Sampaoli, que tá no Sevilha. Tem que perder. Não, ontem o Sampaoli ganhou do Jorge Jesus. Ganhou no confronto do Sevilha com o Fenerbahçe. Eu não acho que o Sampaoli deixe o Sevilha agora, a menos que caia na sequência aí na Liga Europa com o Sevilha. Tá mal no Campeonato Nacional. Nossa, mas assim, vai ficar 15 pior. segundos. Sair de passou lá... rápido, 15 segundos.